Prepare-se para uma aventura enquanto mergulhamos no mundo dos enigmas arqueológicos. Neste vídeo, você está convidado a nos acompanhar enquanto desvendamos os segredos por trás de descobertas intrigantes que deixaram os pesquisadores coçando a cabeça. Desde artefatos antigos envoltos em mistério até estruturas perplexas que desafiam o entendimento convencional. Junte-se a nós em uma emocionante exploração da história inexplicada. Quando você tem o primeiro vislumbre da Pedra do Olho do Dragão em Lancashire, Inglaterra, seu primeiro pensamento provavelmente será que deve ser um cenário de filme. Talvez o último filme do Hobbit ou Senhor dos Anéis tenha sido filmado aqui. Ou talvez esteja reservado para a próxima parcela da longa série Indiana Jones. Na verdade, não é nada disso. A aparência única dessa mina aconteceu por acidente, não por design. Este local era originalmente conhecido como a Mina do Gigante Hall, um nome impressionante, mas ganhou um apelido ainda mais impressionante quando o teto da mina desabou, expondo sedimentos multicoloridos na rocha e criando uma enorme formação redonda de rocha que, segundo todos que a veem, parece o olho de um dragão. Sua aparência curva é na verdade uma ilusão de ótica. Quando você está embaixo dela, o teto parcialmente desabado é perfeitamente plano. O desabamento do teto tornou a mina insegura para continuar operando, mas pelo menos deu a Lancashire uma nova atração turística como compensação. Tecnicamente, os visitantes não são permitidos, mas muitos deles encontram um jeito de entrar. Há um lugar no Cazaquistão chamado Vale das Bolas e não é tão rude como você provavelmente imaginou. Você o encontrará no deserto de Shetpai e recebe esse nome porque está coberto de milhares de estranhas rochas esféricas. Algumas das rochas são um pouco maiores do que bolinhas, mas outras são maiores do que um carro familiar médio. Pouquíssimas pesquisas foram feitas sobre essas rochas, então não temos uma explicação científica convincente para elas. É possível que sejam bolas cristalinas que se formaram em cinzas vulcânicas, mas também podem ser concreções de canhão. Se forem este último, teriam sido formadas pelo acúmulo de sedimentos ao redor de um núcleo duro, a mesma explicação dada às rochas sombreiro que vimos anteriormente neste vídeo. Alguns cientistas até propuseram que as bolas foram formadas por nada mais notável do que a erosão esférica, que é quando os elementos suavizam e erodem as rochas em formas circulares ou semicirculares ao longo do tempo. Todas as explicações são possíveis, mas nenhuma delas é comprovada. Talvez os cientistas simplesmente não gostem da ideia de visitar os desertos do Cazaquistão para descobrir música. Em seguida, vamos revelar uma descoberta enigmática do período Neolítico. Arqueólogos descobriram um crânio de vaca com um notável buraco perfurado, revelando que parece ser um desconcertante caso de cirurgia craniana datada de aproximadamente 5.000 anos atrás. Essa descoberta antiga representa o caso mais antigo conhecido de trepanação, uma forma primitiva de cirurgia cerebral realizada em um animal. As intenções por trás do procedimento misterioso permanecem desconhecidas, deixando os pesquisadores a refletir se quem realizou a cirurgia pretendia salvar a vida da vaca ou se a operação serviu apenas como um campo de treinamento para humanos do período neolítico aperfeiçoando a técnica antes de tentá-la em si mesmos. O intrigante crânio escavado no sítio de Champdouran, na França, não apresenta sinais de cicatrização, indicando que o animal provavelmente não sobreviveu por muito tempo após a cirurgia, se essa realmente foi a intenção do cirurgião. Infelizmente, parece que eles falharam, com semelhanças nos cortes observados em pacientes humanos submetidos à trepanação. Essa descoberta oferece um vislumbre instigante das práticas médicas do mundo antigo e nos deixa questionando as motivações por trás dessa intrigante cirurgia pré-histórica. Não estamos contando com respostas, porém. Não havia nada de revolucionário na ideia de uma represa quando a represa de Tebê foi construída na Espanha em 1579, mas a represa de Tebê não é como qualquer outra represa. De fato, é a mais antiga represa de alvenaria de toda a Europa e pode até ser a mais antiga de seu tipo em todo o mundo. Os espanhóis levaram 15 anos para terminá-la, com a conclusão sendo finalmente declarada em 1594. Hoje em dia, a represa é famosa pela cascata que dela se forma, mas a cascata nunca fez parte do projeto original. Na verdade, é um vertedouro que teve que ser construído em 1697 após a represa ter inundado. Existem represas mais antigas na Europa do que essa, mas elas são bem menores.
muito menos complexas e foram construídas principalmente pelos romanos. O objetivo da represa de Tebê era criar um reservatório e ajudar a criar áreas irrigadas ao redor de Tebê, mas isso na maior parte falhou nesse objetivo. Daí a inundação posterior e a necessidade de construir um vertedouro. Hoje, a represa de Tebê é famosa como uma atração turística e até pode ser escalada e explorada por dentro se os visitantes se sentirem corajosos o suficiente. Música. No interior do Museu Marítimo de Hull, na Inglaterra, entre ossos de baleia e arpões, reside uma curiosidade macabra: o cadáver mumificado do que se acredita ser uma sereia real. Essa criatura sinistra, medindo cerca de 2 metros de altura e adornada com pele marrom e cinza dissecada, atrai o olhar de milhares de visitantes todos os anos. Inicialmente acreditado em datar do século XVII ou início do século XVIII, a sereia de Hull eventualmente foi exposta como uma habilidosa falsificação. Raios-X conduzidos na década de 1930 revelaram sua verdadeira composição: uma fusão de um corpo de peixe e uma cabeça de macaco meticulosamente montada com fios. Durante os séculos XVI e XVII, os relatos de sereias ganharam popularidade entre os soldados britânicos que retornavam de expedições para a Indonésia e Malásia, onde encontravam dugongos e peixes-boi. Essas observações, distorcidas pela água e pela distância, eram percebidas como encantadoras criaturas meio mulheres, meio peixes. Em resposta à fascinação do público, foram criadas falsas espécimes de sereias, como a sereia de Hull, para saciar a curiosidade, encontrando seu lugar no comércio maravilhoso e em coleções zoológicas. Embora a sereia de Hull não seja genuína e as próprias sereias possam ser uma invenção de marinheiros luxuriosos, a sereia de Hull permanece uma curiosidade intrigante de interesse histórico. A Pedra Sagrada de Machu Picchu, um impressionante monólito, ergue-se a 3 metros de altura sobre uma base de 7,5 metros de largura, dentro de uma cerca retangular, acompanhada por 2 salas tridimensionais adjacentes conhecidas como iranas. A forma intrigante da rocha, lembrando o perfil de um felino, é esculpida em um pódio de granito usando ferramentas de pedra da cidade de Ollantaytambo. Alguns antropólogos sugerem que essa formação simboliza o puma, o animal sagrado da civilização inca. Eles argumentam que a rocha e os edifícios circundantes na praça principal representam as características geográficas do terreno montanhoso que cerca Machu Picchu e Huayna Picchu, incluindo a colina Pumazilo, aninhada entre 2 iranas e um pátio de teto alto. Acredita-se que a pedra sagrada tenha servido como um altar dentro de uma área de adoração. O coração do espaço ritualístico pode ter sido usado para venerar o Apuianoten, na cosmovisão inca, que foi continuada por culturas subsequentes. Visualizando o mundo como interconectado, onde todos os seres residem harmoniosamente, os incas adoravam as montanhas ou apus, seus deuses tutelares, em uma tradição sustentada pelo povo andino, que continua a realizar rituais mostrando reverência a Pachamama ou Mãe Terra. O enigmático Pilar de Pedra da Pagoda de Dan, Pilar de Pedra da Pagoda de Dan, no Vietnã, tem despertado a imaginação do povo do país por quase um milênio. Essa obra-prima de escultura em pedra contém segredos místicos que ainda precisam ser desvendados. Construída em 1086 pelo rei Lai Nhantong, a Pagoda de Dan fica nas encostas da montanha Duong, com vista para o rio Duong. A pagoda, conhecida por suas 99 câmaras, cobre uma área impressionante de 30 mil pés quadrados. Entre seus tesouros reverenciados está o pilar de pedra da Pagoda de Dan. Acredita-se que tenha sido esculpido no século XI. A pedra, ainda exibindo a notável arte do baixo-relevo, representa o auge da história artística do Vietnã. Com 15 pés de altura, o pilar é adornado com motivos intrincadamente esculpidos, incluindo dragões serpenteantes e delicados padrões florais. Teorias abundam sobre seu propósito original, que variam de um mastro para uma coluna de apoio ou até mesmo um símbolo de fertilidade. O mistério e a sacralidade de Longsong 2 continuam a intrigar, encorajando arqueólogos e pesquisadores a buscar respostas definitivas sobre os enigmáticos pilares da Pagoda de Dan. Após mais de 500 anos de descoberta, raros tesouros encontrados por acaso em um túmulo no sul de Cumbria, Inglaterra, estão prestes a ser exibidos em Furness Abbey.
Em 2010, um cajado de prata dourada e cobre, junto com um anel cravejado de joias, foram desenterrados no túmulo inalterado de um hábito misterioso, acreditando-se que fosse um dos chefes do mosteiro. Um cajado é um bastão simbólico carregado por figuras religiosas de destaque, representando sua autoridade. O estado notável desses artefatos destaca a importância de Furnes Abbey como um importante centro de poder durante a Idade Média. O cajado, feito de cobre dourado e adornado com medalhões de prata dourada representando o arcanjo Miguel derrotando um dragão, exibe uma exímia habilidade artística. Embora a data exata do túmulo permaneça incerta, os especialistas estimam que pode variar dos anos 1150 a 1500. Esse é um período amplo, mas é o melhor que os cientistas podem fazer. Fundada em 1124, Furnes Abbey foi inicialmente localizada perto de Preston antes de ser transferida para seu local atual em 1127. Gerenciada pelo English Heritage, a abadia possui importância histórica como um antigo mosteiro da Ordem de Savigny e posteriormente dos cistercianos. A busca continua. Estabelecidos na paisagem acidentada do Novo México, Estados Unidos. Os petroglifos de Crow Canyon são uma das mais extensas coleções de arte rupestre navajo no sudoeste americano, datando do século XVI ao século XVIII. Esses petroglifos oferecem uma visão do rico patrimônio cultural do povo navajo. Localizada no remoto distrito arqueológico de Crow Canyon, a área possui uma importante importância histórica como a terra natal tradicional dos navajos, cujas raízes remontam a pelo menos 1100. As intrincadas gravuras encontradas predominantemente nas paredes sul e leste do cânion retratam uma variedade fascinante de animais, seres humanos, culturas, armas e figuras sobrenaturais. Os estudiosos especulam que esses petroglifos provavelmente estavam ligados a práticas cerimoniais, assemelhando-se às pinturas cerimoniais de areia dos navajos. Entre a arte navajo, você também descobrirá a arte rupestre ancestral pueblen mais antiga. Além dos petroglifos, o local apresenta ruínas antigas navajo conhecidas como pueblitos, construídas durante os séculos XVI e XVII. Esses não são apenas artefatos, mas conexões entre os navajos do passado e os navajos do presente. Hoje, a tribo navajo é a maior tribo nativa americana nos Estados Unidos, com uma comunidade próspera de mais de 250 mil membros. Sabemos que os vikings desembarcaram no continente norte-americano muito antes de Colombo, porque há uma antiga vila viking em Newfoundland, no Canadá. Sempre houve rumores de que eles chegaram tão longe quanto o que agora é os Estados Unidos, porém, e esse artefato pode ser a prova. Trata-se de uma suposta pedra rúnica viking antiga encontrada pelo apropriadamente chamado Olaf Olson Homem, enquanto limpava árvores em suas terras em Alexandria, Minnesota, em 1898. A laje de arenito de 200 libras está coberta de runas vikings que contam a história de uma expedição viking chegando à área em 1362. Este desafiador objeto é agora conhecido como a Pedra de Runa de Kensington. Centenas de especialistas a examinaram ao longo dos anos, mas ainda não há consenso total sobre se é real ou um embuste perpetrado pelo próprio homem. As pessoas de Alexandria acreditam que é real, no entanto. Eles até ergueram uma réplica de 7,5 metros de altura da Pedra de Runa no local exato onde o homem afirma tê-la encontrado. Alexandria sempre reivindicou ser o verdadeiro berço da América. Se isso for verdade, talvez a América seja uma nação viking em seu coração. Viajando de volta para o Peru, encontramos a antiga e frequentemente esquecida maravilha de Takumi. Alguns arqueólogos se referem a ela como o Vale Peruano das Pirâmides. Por que os antigos peruanos escolheram construir aqui é um mistério, já que está a quilômetros de qualquer vestígio de civilização, preso entre o Pacífico e os Andes e em grande parte sem características distintas. No entanto, a segunda cultura construiu mais de 250 pequenas pirâmides aqui por razões desconhecidas. As pirâmides estão agrupadas em 3 grupos que também podem ter sido assentamentos. Parece que os 3 conjuntos de pirâmides foram construídos um após o outro, em vez de todos de uma vez. A estrutura mais antiga aqui remonta ao século XI e há sinais de ocupação até o século XVI. Naquela época, o local havia sido usado pelos Chimu e os Incas, muito depois que o segundo povo desapareceu.
Uma pesquisa arqueológica realizada aqui em 1988 determinou que o canal de Tami foi criado aproximadamente na mesma época que a mais antiga das pirâmides e, portanto, está presumivelmente conectado de alguma forma. De forma sinistra, as pessoas mais próximas de Takumi a chamam de Pergatil, e dizem que o nome existe porque foi aqui que os espanhóis trouxeram pessoas que se recusaram a aceitar o cristianismo e as jogaram do topo das pirâmides. Passando pela piscina de Gibeão como uma descoberta arqueológica é controversa, porque arqueólogos e historiadores não conseguem concordar se a piscina foi descoberta ou não. Gibeão era uma cidade cananeia fundada ao norte de Jerusalém, há mais de 5.000 anos. É mencionada várias vezes na Bíblia hebraica, e a piscina de Gibeão também é mencionada diretamente na Bíblia, especialmente no segundo livro de Samuel. Há algumas evidências que sugerem que o local da piscina agora fica na vila de Geb, que está nos territórios palestinos da Cisjordânia. Pesquisas arqueológicas realizadas no final dos anos 1950 e início dos anos 1960, conduzidas por especialistas da Universidade da Pensilvânia, pensou-se que haviam resolvido o mistério de uma vez por todas, quando uma piscina foi desenterrada em 1957. James B. Pritchard, que estava encarregado da escavação, afirmou definitivamente que havia encontrado a piscina de Gibeão e a elogiou como uma das realizações mais notáveis de engenharia do mundo antigo. A piscina encontrada por Pritchard foi cavada a 88 pés de profundidade em calcário até atingir o lençol freático, com uma escadaria em espiral adicionada à parede para que as pessoas pudessem chegar ao fundo. A grande questão é se a piscina de Pritchard é verdadeiramente a piscina de Gibeão, e é uma questão que não podemos responder. Se inscreva no canal e ative as notificações e você será o primeiro a saber quando um novo vídeo for lançado. Obrigado por assistir.